Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Estimadas almas, hoje é o 5º domingo depois de Pentecostes. Esta missa foi rezada domingo passado por um equívoco do padre. Então, eu não vou repetir os textos que já foram lidos e trazidos domingo passado, que era o 4º domingo depois de Pentecostes. Mas vamos aproveitar o que não foi citado na Epístola de São Pedro e vamos considerar nesse sermão de hoje. É o capítulo 1, versículos 13 ao 25. Aqui o apóstolo vai dizer o seguinte sobre viver santamente. São 3 partes, das quais os primeiros versículos vai tratar do dever de nos parecermos com Deus Santo, que será nosso juiz. Aí diz aqui o apóstolo: portanto, cingidos os rins da vossa mente, sendo sóbrios, esperar inteiramente naquela graça que vos será oferecida na manifestação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis com os desejos do vosso passado, quando estavais na ignorância, mas a imitação do Santo, que vos chamou, sereis também santos em todas as ações, porque está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. Na nossa fé católica, nós sempre e com toda a verdade dizemos e diremos que os santos que veneramos são exemplares de santidade. Quando a igreja canoniza um homem, ela está fazendo o quê? Se imitamos tal pessoa, nós podemos nos salvar. Porque, em definitiva, essa pessoa, o Santo Antônio, por exemplo, ele é um exemplar de Jesus Cristo. Por isso é muito sério isso de santos. Agora, o apóstolo, ele não está indo aí. Ele está indo ao exemplar, a causa primeira da santidade. É Deus. Porque o Santo Antônio é santo porque se assemelhou a Deus Nosso Senhor. A Santa Gertrudes, mesma coisa. E todos os que chamamos de santos e de sãos, não nem pelos milagres, hein? Os milagres vão ensinar a igreja a reconhecer sua perfeita semelhança com Deus, dessa pessoa. Agora, a santidade está nesta vida dela, em perfeita sintonia com Deus e uma imagem muito semelhante a Deus Nosso Senhor. Então, o São Pedro está dizendo exatamente: nós devemos nos conformar à imitação do Deus Santo que nos chamou. Então, a nossa conduta será, de fato, digna de aprovação de Deus quando ela se assemelha a Deus. Nós, seres humanos, temos uma deficiência. Nós não podemos enxergar todas as circunstâncias, atenuantes e agravantes, ponderar tudo perfeitamente e fazer ali sempre o mais perfeito. O ser humano enxerga com deficiência tanto os santos quanto os pecadores, hein? Um anjo não tem essa deficiência do espírito. Nós sim. Nossa carne entorpece, nosso ponto de vista fica afetado pelas paixões da alma. Pois então. Mas quando nós vamos à causa primeira de tudo, podemos transcender essa deficiência da nossa constituição humana. Temos que obrar com fortaleza. Temos a covardia, temos as limitações, que vão entorpecendo o nosso ato de fortaleza. Mas se nós vamos à fonte da fortaleza, nós transcendemos aqueles temores reais que nos deixam com o olhar míope ali daquela ação, por exemplo. E aonde vamos encontrar, então, para poder, de fato, ver uma santidade real,
em Deus. Então, o apóstolo, isso é bíblico. Por isso nós temos santos, porque muitos fizeram isso e se transformaram em tais. E os que não têm é porque não vivem isso, por isso o protestantismo, com toda a razão, diz que não tem santo. Na igreja dele não tem santo mesmo. Eles não têm a quem venerar, porque nunca, jamais tentaram imitar em suas obras a Deus que sede santos, porque eu sou santo. Levítico capítulo 11, versículo 44. Que eles leem, mas não fazem. Então aqui o apóstolo vai dizer, como filhos obedientes, não vos conformeis com os desejos do vosso passado quando estavais na ignorância. Porque não podemos nos conformar com o passado, com os erros, mazelas, erros, equivocações, etc. Porque isso nós fazemos, somos capazes de seguir fazendo, mas é a única coisa que nós fazemos e jamais poderemos contar com Deus. É para errar. Por quê? Porque Deus não erra. E se nós vamos à fonte, que é Deus, tampouco vamos errar. Toda vez que nós nos equivocamos, ou são esta nebulosa do espírito humano, as paixões, medos, temores, etc., ou porque nós estamos deixando obrar somente o espírito humano, ou pior, ajudado pelo diabo, e não com o Espírito de Deus. Por isso essas coisas não nos conformeis, de São Pedro. Fizemos, erramos, Deus perdoou, são coisas destruídas por Deus. Agora, a obediência que devemos a Deus, porque a obediência é a ordem, sede santos. Deus está mandando, não está aconselhando. Como sou santo. A obediência a isso fará com que possamos ser santos. Aqui eu vou me deter, apesar de ter atrasado tudo, hein? Mas vamos seguir. Porque hoje o espírito maligno do diabo e maligno humano desacredita esta ordem de Deus no Antigo Testamento, repetida por Deus no Novo Testamento, e mais uma vez por Pedro. Hoje nós falamos, mas hoje é difícil ser santo, porque o mundo é muito ruim. Olha, ele nunca foi melhor, hein? Sempre foi. Aí desacredita a virtude, desacredita a oração, para que tanto? Não vamos rezar, não vamos virar um místico, isso é impossível, isso foi só no século XVI para trás. Então parece que Deus não age mais, e que a hora das trevas é só o mal, o erro, a condenação, e aquilo que se deve ser vivido, por isso estamos aqui, ou é desacreditado, ou ao espírito covarde não quer se entregar, renunciando a si para viver isso. É santidade, senhores. A mesma de sempre que Deus exigiu é para entrar no reino dos céus. Talvez nossos ossos não farão milagres e ninguém vai visitar nosso túmulo com placas de uma graça alcançada, mas todos os que estão no céu são santos. Se nós desacreditamos a santidade, nós vamos desacreditar a salvação eterna, a qual almejamos, por isso aqui estamos. E esta investida é tal que fizeram o quê? Santo ser impossível. Esse é o pensamento do modernismo, do protestantismo e do mundo mazela. Ser santo hoje é impossível, dizem eles. Então, mas se salvar é possível. Então, qual o raciocínio? Deus não é tão rigoroso como sempre se ensinou. Aí é o Jesus de Faustina. É o Jesus do Vaticano II, é o Jesus de qualquer igreja protestante. Porque tem tanto Jesus quanto crentes. Muitos. Menos um verdadeiro entre eles. Aí todo mundo vai para o céu, porque Deus é bom. De pai vira uma avó que mima os seus netos. E todo mundo vai para o céu. O inferno está vazio. João Paulo II o disse. E derivados. E os santos que de fato foram e serão sempre, são, com palavras cruéis, mas são essas palavras que encontramos no momento,
foram para eles grandes, exaltados, que recalcados, intransigentes, loucos, desequilibrados, ou lendas. Foi-se nos santos taumaturgos que foi passada por quem pensa assim. Vaticano II e as consequências dessa desgraça. Então, senhores, aqui, nesta primeira parte, podemos concluir o seguinte: se nós não acreditamos na santidade, nós não temos nenhuma razão para se confessar, para comungar, para rezar, para vencer a si. Porque é inferno e tudo resolvido. Agora, se aqui estamos, e aqui estamos de fato, tem que ser para a santidade. Aí tem dois modos de entrar no reino dos céus. E em todos eles precisamos ser santos. Ou nos transformamos em santos nesta vida, Deus concede o que faltar no purgatório e entramos no paraíso, ou não fazemos grandes obras nesta vida, mas tenhamos a sorte de morrer na graça de Deus por uma confissão antes do último suspiro, vamos ficar um grande tempo no purgatório e como que tropeçar, passar da porta do céu para a frente. Este segundo caso, entre o tradicionalismo, é tido por heroísmo. Mas quem assim pensa, normalmente nem chega ao purgatório. Porque Deus não corresponde ao espírito mesquinho de almas que não querem ser generosas na prática dos bens sobrenaturais. Por isso não se vê santidade. Nós queremos rezar pouco. Nós queremos rezar o mais fácil. Nós queremos um Deus muito deficiente. Nós queremos uma igreja muito limitada. Aí nós queremos um céu carnalizado, humanizado, aí é o céu do paraíso islâmico. Aí nós queremos um Deus que não exige nada. Aí tem o espiritismo, e para uns o budismo, e junta tudo isso, batiza de catolicismo, se chama nada mais do que modernismo. E Deus não está em nenhuma dessas mazelas. Aí no final das contas, quando está no céu, não, quando chegar o juízo final, vamos ver aquele canonizado por todos no quinto dos infernos. E quem ensinou isso também. Então nosso Senhor não está para almas medíocres, mesquinhas, nas coisas espirituais. Deus é generoso. Não é a prosperidade protestante econômica, mas sim virtude. Deus quer virtudes heróicas. O heroísmo na virtude é o máximo que se pode na virtude. E Deus exige isso, sim, é de todos. Todos. Os que não praticaram ficaram em dívida e vão ter que pagar o último centavos no purgatório. E os que assim viveram, se esforçaram com a graça de Deus, são os que nós veneramos. Porque no céu não entra nenhum com dívidas com Deus. E Deus nos dá muito e quer muito, sim, senhores. Aí tem uns que estão no catálogo dos santos e outros que não estão no catálogo dos santos, mas todos fizeram esta generosidade para com Deus continuamente, sempre. Aí São Pedro vai à segunda parte, o grande preço do nosso resgate. E se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo as obras de cada um, vivei em temor durante o tempo da vossa peregrinação sobre a terra, sabendo que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, recebida de vossos pais, não a preço de coisas corruptíveis, de prata ou de ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha, designado por Deus para nosso Salvador, antes da criação do mundo, e manifestando nos inúmeros tempos por amor de vós. Por ele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dos mortos e o glorificou de maneira que a vossa fé e a vossa esperança estejam em Deus. Agora o apóstolo vai nos dar uma razão a mais. Há uma ordem de Deus, sede santos, como eu, disse Deus, sou. Perfeito. Agora temos um estímulo para isso. Porque a mazela que se chama cada um de nós
foi comprada por Deus com o sangue do seu Filho. Aí, assim, ser santo não é porque eu quero, é porque eu não quero. É porque eu devo ser. Porque Deus me comprou, não foi para me lançar no inferno. Algum dos senhores compram coisas para jogar no lixo? E quem o fizer, por favor, é questão de um profundo tratamento que isso é uma loucura. Não fazemos isso. E Deus não faz isso. O lixo de Deus se chama inferno. Ele não mandou seu filho para comprar nossas almas que estavam lá, destinadas para este lixo que se chama inferno. Ele não comprou com o sangue do seu filho para lançar estas almas lá. E todos nós fomos comprados pelo sangue redentor. Mas tem uns que escapam dessa possessão que Deus tem de nossas almas e querem ser lixo. São os que se condenam. Então nós temos a razão seguinte: Deus nos comprou, pagou um alto preço, não com coisas corruptíveis, mas com sangue de Deus, para que sejamos seus, e os seus são santos. Em definitiva, os de Deus mesmo são os santos. Todos, mas que são os obedientes, os que observaram o mandamento, serem santos, são aqueles que fizeram jus ao preço pelo qual foram comprados. E a consequência disso, terceira parte e conclusão, caridade fraterna, purificando as vossas almas na obediência à verdade, para vos amardes como irmãos, do íntimo do coração amai-vos, pois, intensamente uns aos outros, renascidos como sois, para uma vida nova. Não se uma semente corruptível, mas incorruptível, a palavra de Deus que vive e permanece eternamente. Com efeito, toda a carne é como a erva, e toda a glória como a flor de erva, seca-se e a erva cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Ora, esta palavra é a que vos foi anunciada. Tá aí o apóstolo vai concluir o quê? Todos nós fomos comprados. E temos que nos comportar como essa possessão de Deus. Os que não se comportam assim, voltam a ser lixo, condenados. E os que se esforçam assim, vão ser a herança, os que se salvam. Neste meio, este mundo é este momento da transição. Ou vamos para o céu, ou vamos para o inferno. Mas em tudo isso nós temos que ter, neste caso, a caridade para com todos os que vivem no sentido de, se eu não quero ir para o céu, o problema é meu, mas eu não posso impedir daquela alma se salvar. Eu ainda tenho a escolha de dizer, volto ao lixo, corrupção, pecado, condenação. Mas eu não posso impedir aquele próximo, porque ele foi comprado pelo sangue de nosso Senhor, e ele quer ir para o céu. É assim que eu não posso invejar sua escolha acertada e ser-lhe uma pedra de tropeço, lançando ao inferno, por minha escolha, a alma que queria seguir a escolha de Deus. Isso é caridade. E aqui nós vemos este mundo fazer exatamente o contrário. Eles não querem ir para o céu, escolha deles, mas não querem deixar ninguém ir para o céu. Essa é a escola, essas são as leis, a regulação civil de um Estado, os direitos e deveres de todos, as leis dos homens, senhores. Eles não querem ir para o céu, desgraça da escolha deles, mas não querem que cheguemos lá. Então, nisso concluímos a crueldade daquele que escolheu ser lixo e queimado no inferno. E esta crueldade, senhores, hoje são daqueles que nos governam. É a crueldade do bispo diocesano, do pároco, todos os outros eclesiásticos, que riem zombo dos santos, desacreditam 2000 anos de religião, nos tratam como idiotas, somos almas tridentinas recalcadas. Eles podem pensar e dizer o que eles quiserem, mas eles querem, nas suas escolhas, mostrar, nos convencer do contrário. É a escola, as amizades, os senhores vão sair daqui, o vizinho, que às vezes nem crê em Deus, vai rir do terço que eu vi sua família rezar à noite, aquele parente que não sabe nem o que é catecismo,
Quando ouvir seus filhos pronunciar uma verdade de fé, vai zombar, olha, um fanático, lavaram aí a cabeça dessa criança. Conselho tutelar. Mas aqueles que estão na obediência a Deus não temem nada. Por isso, São Pedro, crucificado, e assina o que acabamos de ouvir, com seu sangue crucificado de cabeça para baixo. Ele foi resgatado na cruz, ele morreu na cruz e não quis ser igual a Jesus, cabeça para baixo. Um sofrimento singular. É isso, este é o nosso primeiro Papa. Esta é a obediência à cadeira de São Pedro. Estas são as ovelhas de Cristo, aquelas que não querem fugir do aprisco de Cristo, nem nessa terra e nem no céu. Então, senhores, tenhamos isso como convicção. Queremos ser salvos? Queremos. A graça de Deus está, sempre estará. Os que querem ir para o inferno, problema deles. Mas nós não podemos ouvir o que tem a nos dizer o inimigo. Os senhores invocariam Satanás e pediriam conselho para ele, para se dar bem na vida? E tem quem faça. Quando desconfiamos de Deus, é isso. Quando duvidamos da eficácia da redenção, é isso. É um conselho do inferno. E assim sendo, senhores, então temos que permanecer estáveis, lembrando que o preço que Deus pagou para nos ter foi alto, foi o seu próprio Filho. Então isso nos inspira o quê? Confiança no poder da graça de Deus, que todos nós temos jeito, somos mazelas porque nós queremos, ou as nossas más inclinações imperam, mas tem jeito. Se os senhores olharem, recomendo a vida dos santos, teve delinquentes, hein, que viraram o que viraram, e a graça de Deus, da mesma confissão, da mesma Eucaristia, do mesmo terço, da mesma aguamenta, do mesmo escapulário. Mas qual o diferencial? Confiaram. Não ouviram o diabo dizer isso é um pano, essas bolinhas são perca de tempo. Essa confissão 1000 vezes, mais uma vez, você vai voltar e vai dizer a mesma coisa. Não ouviram o conselho do diabo, do desespero, do desalento, do descrédito ao poder do sangue redentor. Então tenhamos presente, hein? Não sou profeta e nem quero ser, mas os tempos vão ficar piores. O diabo vai investir mais. E não pense que é uma perseguição aí como o dos primeiros séculos. É provar com argumentos, falácias, que tudo que foi ensinado está errado. E aí ouvimos, porque o Instagram da vida é a cátedra de Satanás. Cátedra de Satanás. O jornal Cátedra de Satanás. E onde nós ficamos zanzando? Na cadeira de Satanás. E vamos lá, o que vai acontecer com isso? Um momento ou outro vão tentar mostrar que tudo isso que acabamos de ouvir é uma lenda. Nosso Senhor vai ser enumerado ao Olimpo, um ser mitológico a mais. E os que não ficarem firmes sobre o que sempre foi feito, a conduta dos fiéis que escolheram o céu, vão acreditar nisso e perderão a fé. Então tenhamos cuidado, vigiar, orar e sempre reafirmar a nossa decisão com a graça de Deus que queremos o céu, a santidade, a virtude e em tudo isso com generosidade de alma. Porque se não for assim, senhores, domingo que vem podemos estar na nossa paróquia. Lá, levantando o folheto, entrando iguais, piores saindo de lá, e assim é a vida do modernismo, que é a apostasia prática enfeitada de um catolicismo raquítico, que não procede de Deus. Repito, concluo, Deus é generoso nos bens sobrenaturais e somente aqueles que assim querem se enriquecer da riqueza de Deus por causa do preço pelo qual fomos comprados, estarão blindados contra todas as argumentações e provas que são falsas de que tudo isso que cremos não serve para nada. Que Deus tenha piedade das nossas almas e que a Santíssima Virgem sempre, como boa mãe, interceda por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.